Bom dia, Lilia Schwartz. Um agradecimento à Fundação José Saramago. Há uns meses atrás tínhamos previsto uma apresentação deste livro sobre o autoritarismo brasileiro, edição brasileira já com alguns bons meses, e edição portuguesa em pleno período do confinamento. Isso tornou impossível fazermos a conversa com as leitoras e com os leitores e improvisamos aqui este contacto, né, com a autora. Eu vou dizer muito pouco sobre o livro porque é sempre difícil apresentar um livro a pessoas que ainda não o leram, porque é reivindicar um estatuto de leitor antecipado, um pouco especial. Este livro sobre o autoritarismo brasileiro tem um subtítulo que é Uma Breve História de 5 Séculos e, portanto, conta algumas das raízes culturais e sociais, de classe, de comportamento, de organização institucional, de temas que a autora chama o mandonismo, uma forma de autoritarismo, patrimonialismo, uma forma de desigualdade, intolerância, ou seja, percorre estes níveis todos. Mas talvez a pergunta que uma leitora, um leitor te faça em primeiro lugar, Lili, é como é que é possível ler hoje a forma como se exprime este autoritarismo? Porque de repente parece que os narcotraficantes das favelas do Rio de Janeiro têm maior capacidade ou maior vontade de proteger a saúde pública do que o presidente Bolsonaro e que as regras são um pouco surpreendentes. Talvez tu pudesses refletir sobre, a partir de agora e um pouco mergulhando no passado, não é? Porque é o teu livro sobre como é que uma sociedade se revela tão escravocrata, tão antifeminina, tão violenta em relação às suas próprias pessoas, à sua vida. Bom, antes de mais nada, muito obrigada, Francisco Lozano, muito obrigada à Fundação José Saramago, à minha editora, Random House, aqui em Portugal. Esse livro, ele começou, na verdade, como uma primeira reação à eleição do presidente Jair Bolsonaro, mas propositadamente eu não incluo o nome de Jair Bolsonaro no livro, porque a ideia é que Jair Bolsonaro não é a causa, mas é uma espécie de consequência, não é, Francisco? Ou seja, ele não é a causa do autoritarismo. Essa é uma das hipóteses do livro. O livro é pautado em duas grandes hipóteses. A primeira, que o presente brasileiro está lotado de passado. E a segunda, de que, enfim, os brasileiros sempre gostaram de se representar como muito pacíficos, muito abertos, muito tolerantes, mas sempre foram autoritários. Então, é em torno dessas duas hipóteses que eu me movo, né, nessa obra. O livro saiu no Brasil em junho, né, com grande repercussão. Ele talvez foi uma das primeiras reações impressas em forma de livro ao governo de Jair Bolsonaro. Mas a sua pergunta é excelente nesse nosso lançamento virtual, né? De fato, no Brasil, nós estamos vivendo uma situação muito paradoxal. Eu sei que todos nós, uma série de nações, a boa parte das nações estão vivendo nesse contexto de emergência e de anomia social. Mas temos reparado que as nações que estão se saindo bem no combate ao Covid-19 são nações em que os seus dirigentes têm dado respostas diretas, respostas responsáveis e respostas que ficam longe da ambiguidade. No meu país, no entanto, o chefe do executivo, até pouco tempo, lutava com o seu ministro da Saúde. O chefe do executivo adotava o maior negacionismo que se pode imaginar. Ele chegou a dizer que o Covid-19 era um mero resfriadinho, quando não insinuou que foi uma doença criada pelos chineses para incomodar a todos, né? Sobretudo o seu grande líder, que é Donald Trump. E o que aconteceu? No caso brasileiro, a sociedade civil teve que se organizar, os governadores tiveram que se organizar, ou seja, são os estados que estão se organizando,
E também os traficantes deram ordens, né, explícitas para que a população não praticasse o isolamento, ou seja, fecharam as missas nas favelas, proibiram os bailes nas comunidades, enfim, tiveram uma atitude mais responsável do que o próprio chefe do executivo. É claro que eu não quero contar com essa liderança, porque sabemos qual é a moeda de troca dessa liderança. Eles também ameaçaram, ou seja, ou você deixa de ir ao baile pancadão ou vai morrer. Então, enfim, não é muito bom para uma democracia que nós contemos com esse tipo de liderança. Mas, de toda maneira, no caso brasileiro, todos estão dando melhores exemplos do que o nosso chefe do executivo. Eu sugeria que voltássemos, então, ao livro, a alguns pontos do livro. Tu, quando falas do patrimonialismo, falas de uma configuração de uma evolução histórica das classes sociais que tem diferenças em relação, bom, à Europa, certamente, e talvez alguma particularidade no contexto latino-americano. Pode ser mais generalizável, tu dirás, mas é um pouco diferente da história da formação da burguesia e da sua hegemonia na sociedade e das classes subalternas no pós-revolução industrial. Porque, na verdade, tem uma raiz escravocrata muito marcada, muito assente no serviço pessoal e na percepção pela elite, pela burguesia, por esta burguesia aristocrática, em certa medida, de que há uma estrutura social que é inferior e que é subordinada, e, portanto, digamos, um exército de empregadas domésticas, de servidores, e isso é a raiz do tal mandonismo. Porque creio que a tua hipótese é que se estende esta hierarquia social para a forma como o Estado se organiza e como a própria política se reproduz através de partidos, de uma miríade de partidos instrumentais, com coligações estranhíssimas para suportar este processo. E por isso, Jair Bolsonaro, em certa medida, um presidente improvável, era improvável até quase ao fim da campanha eleitoral, acaba por representar uma consequência, dizes tu, uma consequência deste processo e, portanto, vem organizá-lo. Mas, em particular, o que eu gostava de te ouvir é sobre como é que esse mandonismo e patrimonialismo organiza uma sociedade do medo, que tu chamas intolerância num dos últimos capítulos, mas como é que a sociedade do medo reproduz uma expansão social da base de um presidente que teve uma votação de dezenas de milhões de eleitores e, portanto, polarizou em alguma medida esse medo que criou e que foi buscar à desigualdade da sociedade brasileira. Creio que é muito interessante para quem nos ouve em Portugal, no Brasil ou noutros lugares, conhecer o teu livro a partir dessas páginas. Brilhante a pergunta, quase resume. Às vezes existem algumas perguntas que a gente tem vontade de dizer, perfeito, vamos a outra, mas eu não vou fazer isso, mas muito brilhante essa sua interpretação. De fato, o livro é construído a partir de alguns capítulos, né? Começa com a escravidão e questão racial, vai para o mandomismo, patrimonialismo, desigualdade, corrupção e intolerância. A ideia é não construir capítulos exatamente isolados, a despeito deles fazerem sentido isoladamente, mas mostrarem como a confluência desses elementos é bastante perversa na sociedade brasileira atual. O primeiro capítulo, não por coincidência, trata da questão da escravidão e do racismo. Eu escrevi junto com a Eloísa Stalin um livro chamado Brasil, uma biografia. Depois disso escrevi uma biografia sobre o escritor negro Lima Barreto. E em todos esses livros eu chamo a atenção como o Brasil não terá uma democracia se não enfrentar a questão racial, né? Que é uma especificidade brasileira.
O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Eu não me refiro a outras formas de escravidão, é claro, que sabemos que continuam a existir. Eu me refiro à escravidão mercantil. O Brasil recebeu quase a metade dos africanos e africanas que tiveram que deixar compulsoriamente o seu continente. Os últimos dados do site Slave Voyager, que é um site coletivo de historiadores, dizem que 12 milhões de africanos e africanas deixaram o continente. Desses 12 milhões, 10 milhões chegaram com vida às Américas e ao Caribe, e desses 10 milhões, 4,8 tiveram como destino o Brasil. Então, é inegável o tamanho da escravidão no Brasil, é inegável que o Brasil contou com escravizados e escravizadas em todo o seu território, e por isso eu defendo a ideia que a escravidão, para além de ter sido um sistema de trabalho, foi uma linguagem, foi e é uma linguagem com consequências muito difíceis para a cidadania brasileira. Se colocarmos a ideia enfim, que até 1888 o Brasil tinha escravizados, podemos perceber como a escravidão virou uma linguagem em que sentido? Ela entrou no dia a dia dos brasileiros. O exemplo das escravas, olha o meu ato falho, mas das empregadas domésticas é um exemplo gritante. Só recentemente, eu mostro no livro, que se determinou os direitos trabalhistas das domésticas. Também podemos falar de uma instituição chamada elevador de serviço no Brasil. Quem for ao Brasil verá que existem 2 elevadores, um social e outro de serviço. E na frente do elevador social há uma placa que diz: é proibido discriminar por gênero, sexo e raça. Eu sempre, antropóloga que sou, né? Eu sempre digo que ninguém cria uma lei se não existir o interesse de burlá-la, não é? Portanto, fica evidenciado o racismo estrutural e institucional que nós vivemos no Brasil. Quem vier ao Brasil sabe muito bem, quem conhece o Brasil, que não encontrará muitas vezes negros nos espaços sociais, nas posições de maior prestígio. Enfim, trata-se de um racismo muito perverso. Se nós juntarmos isso ao que chamamos aqui de mandonismo, ou seja, a ideia de que os coronéis do passado continuam a ser coronéis do presente, né? Eu dou exemplos de como grandes famílias se organizaram nos estados da Alagoas, mesmo em São Paulo, em Pernambuco, em Minas Gerais, enfim, em Goiás, então estão por toda parte. Se juntarmos isso ao patrimonialismo, a ideia de que no Brasil sempre houve um espaço muito frouxo entre esferas públicas e esferas privadas, nós poderemos começar a entender essa consequência chamada Jair Bolsonaro. Ou seja, no país, Jair Bolsonaro tentou muitas vezes chegar, né, até o final da corrida presidencial. Por que conseguiu ganhar as eleições de 2018? Por uma conjugação de elementos muito diferentes. Primeiro, e eu me incluo nessa falha, os analistas brasileiros não deram importância para esses 30% leais a Jair Bolsonaro e que o chamam de mito. Eu sempre digo, Francisco, que não é possível, numa democracia, eleger um mito, para começar, porque a gente não dialoga com o mito, não é verdade? Bom, esses 30%, uma boa parte dos analistas brasileiros não reconheceram. Eram 30% muito magoados, muito ressentidos com a crise, com a recessão brasileira, que ficou mais evidente desde 2014, um grupo muito forte, misógino, muito machista, né, como podemos ver no governo brasileiro agora, um grupo também muito contrário aos direitos dos novos agentes sociais que iam surgindo, negros, a população LGBTQ, os indígenas, os quilombolas, as mulheres, né? Então, enfim, esse grupo muito forte cercou Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro também se valeu de um elemento muito importante no Brasil, as igrejas evangélicas.
também menosprezadas pelos setores progressistas brasileiros. E eu digo no plural, Francisco, porque essa é uma realidade muito ampla e é preciso não estereotipar também. Jair Bolsonaro também defendeu uma pauta legítima e que talvez os setores progressistas teriam que ter defendido, a questão da segurança e da violência no Brasil, que é outro capítulo desse pequeno livro. E para completar, Jair Bolsonaro, sempre existe o acaso na história, não é? Jair Bolsonaro foi vítima de uma facada de uma pessoa que depois se mostrou uma pessoa com problemas mentais. Mas isso não importa, porque a partir daquele momento ele vestiu essa capa de vítima, de salvador, de Jair Messias Bolsonaro, e aglutinou setores muito grandes. E, para terminar, ele contou também com uma espécie de antipetismo generalizado. Eu estou me referindo aos últimos anos do governo PT sobre a presidência de Dilma Rousseff, que foi se transformando numa presidente com muito baixa popularidade. Estou me referindo também aos esquemas de corrupção. Eu trato disso, né, no livro, eu acho que é o capítulo mais longo e o capítulo que causou mais polêmica no Brasil, porque eu chego com a corrupção até o período do Partido dos Trabalhadores. Enfim, analistas não podem escolher os seus dados, né? E esse fenômeno grande gerou um outro fenômeno chamado governo Jair Bolsonaro. Eu queria depois querer colocar duas questões. Uma delas é precisamente sobre a corrupção e a construção cultural em torno do avanço do bolsonarismo. Mas antes disso, como tu deste muita importância, e compreendo bem porquê, à questão racial e ao esclavagismo na política brasileira, na história política brasileira, queria que me fizesse um comentário sobre uma outra parte que é a desigualdade de género no Brasil. Porque com os dados que tu apresentas são muito, muito violentos. Uma mulher assassinada a cada 2 horas e muitas outras formas de subordinação e de esmagamento das mulheres. Sendo que o Brasil tem até uma imagem internacional muito feminizada, não é? Nem que o corpo, o carnaval, a cultura, a dança é muito expressiva, como se as mulheres fossem muito dominantes na vida social brasileira. A realidade que tu contas é que esse biombo, essa máscara oculta uma tradição de muita violência e de uma opressão muito multifacetada e muito agressiva. E gostava que me explicasses isso, porque é talvez muito difícil perceber o Brasil sem conhecer essas raízes de opressivas. Muito bom. Então, eu penso que todo livro carrega a sua novidade no momento da escritura. Eu já sabia exatamente do que eu gostaria de escrever sobre escravidão e racismo, já sabia o que eu queria escrever sobre patrimonialismo e mandonismo. Fui estudar muito para entender os dados de desigualdade social, sobretudo na educação, e fui estudar ainda mais, eu já faço parte de grupos de gênero, mas fui estudar mais ainda a situação das mulheres, das crianças e também das populações LGBTQ. O maior susto, talvez, que eu levei durante a escritura desse livro, que foi rápida, foram os dados de intolerância social, por isso que eu termino com ele. E eu tento fazer no livro um contraste entre a representação pública dos brasileiros, sobretudo internacionalmente, o país do carnaval, o país da maior parada LGBT, é verdade, né? O país do jeitinho, o país do futebol, já não é mais tanto, não é? Mas, enfim, contrastado com os dados de intolerância, era quase que uma imagem tão contrastiva, Francisco, que era muito difícil lidar com ela. O livro foi muito bem recebido no Brasil, são 42 mil livros vendidos, mas as pessoas ficaram muito atônitas com esse mapa da violência que eu trouxe.
Por isso que o livro se preocupa muito em dar vários dados e dados contrastados, porque a minha intenção era mostrar que, enfim, é preciso expor essa face violenta do Brasil. Os dados de feminicídio são dados, de fato, terríveis no país, né? E existe, inclusive, uma subnotificação. Nós sabemos que esses dados podem ser ainda mais radicais, ainda mais fortes. Eu vou lhe dar um dado do presente brasileiro. Há quem diga que a pandemia, a volta às nossas casas, tem feito de todos nós mais solidários, né? A nível mundial. Os homens têm percebido as implicações da dupla jornada de trabalho das mulheres. Mas eu tenho dito no meu país, a partir dos dados que estão sendo gerados agora, que é preciso que os brasileiros distingam essa noção muito idílica de lar com a noção de casa, né? No Brasil, 30 milhões de brasileiros vivem em casas com mais de 6 pessoas. No Brasil, durante a pandemia, os dados de violência de gênero pioraram fortemente. Os dados de violência contra as crianças estouraram. Mais ainda, a pandemia piorou a divisão de trabalho dentro das casas, né? Uma pesquisa divulgada ontem mesmo na Folha de São Paulo mostrava que os homens têm sido destacados e as mulheres prejudicadas nessa situação de pandemia.